Então, pessoal, boa tarde novamente. Sou o professor Jailton, e lembrando o meu nome. Hoje a gente vai falar sobre protistas e algas. Lembrando aí que na última aula a gente falou sobre taxonomia e falou também sobre os principais grupos dessa disciplina de criptógamas. E aí hoje a gente vai falar aqui sobre alguns grupos, né, os principais grupos. Se a gente for falar de todos os grupos dos protistas e algas, a gente vai ficar em muitas aulas falando sobre isso, tá? Então é só esperar que meu computador dê uma pequena travada aqui e não quis passar para a próxima tela. Então a gente vai ver aí alguns grupos fotossintetizantes que ainda não são do reino Plantae, mas que participam ainda dos seres autotróficos e realizam fotossíntese. Agora foi. Então, a gente primeiro vai falar sobre essa classe aqui, esse táxon de heterocontas. Esse classe heterocontas aqui tem muitos taxonomistas que deixaram de usar esse nome, porque vários desses organismos que eram classificados dentro da heterocontas acabaram sendo jogados para outros táxons. Porém, ele ainda existe ainda como um grupo obsoleto, ou seja, um grupo que está deixando assim, de existir e colocando os organismos em outros grupos. Tá? Então aqui dentro desse hétero aqui é de diferentes, tá? Então a gente vai ver alguns seres que são diferentes aqui, que se encaixam nesses grupos de algas. As principais características deles aqui que eles vão ter flagelos diferentes, que vai ter comprimento e ornamentação. Eles vão ter aí um flagelo que vai ser mais longo e contém pelos. Aqui a gente tem um exemplo aqui na lateral. E eles vão ter um menor sem pelos, que é aqui na parte inferior. E podem estar presentes apenas na fase de reprodução, essa forma aqui que eu estou mostrando aqui ao lado. Então fazem parte desse grupo aqui os oomicetos, as crisófias, as diatomáceas, as algas pardas e outras, tá? Então a gente vai falar sobre esses grupos aqui, e aí na próxima aula a gente vai falar sobre as algas vermelhas e depois a gente vai passar para o grupo das briófitas. Eu não vou falar sobre os fungos, já que eu pedi para vocês fazerem os slides. Eu vi que não daria tempo da gente falar sobre todos esses grupos e incluir os fungos, tá? Por isso eu pedi para vocês os slides para fazer a complementação aí desse conteúdo. Então, os pigmentos aí que vão ocorrer nesse grupo de heterocontas são a clorofila A, que vai estar presente também em todas as plantas e algas fotossintetizantes. Vai ter também a clorofila C, nunca terá a clorofila B. E eles terão também carotenoides. Carboidrato de reserva desses indivíduos aqui vai ser mais comumente a crisolamirina. Já comecei, né? Crisolaminarina. Nomes difíceis que a gente tem que ficar pronunciando. Crisolaminarina. Agora saiu de novo. Formada fora do cloroplasto, e algumas vezes a laminarina, tá? Que aí vai estar nesse grupo da Phaeophyta aqui apenas. Pessoal, caso surjam dúvidas, podem abrir o áudio, tá? Para fazer perguntas, ou podem fazer perguntas aqui pelo chat também, tá?
Os filos que contam com organismos chamados heterocontas contêm não apenas organismos conhecidos popularmente como algas, mas também classes de protozoários heterotróficos e organismos semelhantes a fungos multicelulares. No caso aqui, os oomicetos. A gente não vai falar de todos esses protozoários, devido a gente focar um pouquinho mais nos organismos fotossintetizantes, devido à disciplina ser de criptógamas. Então aqui a gente tem as análises filogenéticas, elas vão apoiar primeiramente a origem filogenética comum desses organismos, mas também que as heterocontas semelhantes a fungos, os oomicetos, divergiam relativamente cedo. E todas as heterocontas pigmentadas são derivadas de um ancestral comum único. E terceira, a divergência no início da história evolutiva das heterocontas separou as formas pigmentadas em dois ramos, as diatomáceas e as outras demais heterocontas. Tá? Vocês que fizeram os slides aí de fungos, esse nome oomicetos aqui, ó, vocês vão ver que está muito parecido aí com os nomes relacionados aos fungos que vocês fizeram os slides, tá? Porém, esses oomicetos é um grupo de protozoários, algas aí, que é muito semelhante aos fungos. Antigamente eles eram classificados no reino fungi e aí hoje eles são classificados no reino protista, tá? Viram que a semelhança era muito grande, porém eles são de outros grupos. Então, no filo Oomycota, que são esses oomicetos aí, ou fungos aquáticos, eles estão entre parênteses porque eles não são mais classificados no reino fungi, e sim no reino protista. Eles se parecem muito, a gente vê essa imagem aqui, ó, com fungos. Então a gente vê aqui até as hifas cenocíticas, e essas hifas cenocíticas são a principal característica desse grupo aqui, que agrupavam ele nos fungos. Tá? Então eles possuem aqui aproximadamente 700 espécies, são heterotróficos, então eles não realizam fotossíntese, parede celular composta basicamente de celulose ou polímeros semelhantes à celulose, reserva de carboidratos na forma de glicogênio. Então estão vendo que a forma de reserva dele também é diferente das outras dos outras algas protistas aí. São unicelulares, filamentosos, ramificados e cenocíticos. Isso aqui era o motivo por qual foi considerado fungo por bastante tempo, tá? O que é cenocítico? Cenocítico é uma célula multinucleada, e os fungos eles têm essa capacidade aí de ter células com bastante núcleos dentro, tá? Então isso aí era o que mais caracterizava esse filo aqui como fungo. O habitat dos oomicetos, a maior parte é aquática, por isso recebeu por muito tempo o nome de fungos aquáticos. Raramente em solos encharcados, mas também podem aparecer, abundantes em ambientes de água doce. Então aqui a gente vê alguns exemplos aí desses fungos aquáticos, desses oomicetos. Então muitos são saprófitos ou sapróbios, vivendo em animais e plantas mortas, e alguns são parasitas, onde vão causar doenças de peixes e seus ovos. Então a gente vê um exemplo aqui de um grupo já de oomicetos crescendo aqui em um peixe já morto. Nesse caso aqui eles são sapróbios, né, se alimentam de matéria morta. E no segundo aqui, né, logicamente esse peixe já está quase morrendo também, ele foi parasitado. Então ele ainda foi... os parasitas começaram a causar uma doença nele, possivelmente levará à morte, né? Então, enquanto ainda estava vivo. E a gente olha assim mesmo, muito parecido com doenças fúngicas, tá? A reprodução vai ser de forma assexuada no interior do esporângico, com a formação
dos zoosporos móveis com 2 flagelos, podendo se incistar, nesse caso aqui de cima. Então, eles vão poder fazer tanto a forma assexuada quanto sexuada, e na forma sexuada vai ser de forma ogâmica. Alguém sabe me explicar o que é ogâmica? Óvulo. Quem mais? Tá errado, foi chute. Legal. Legal, né? Pelo menos tentou, né? Não tá tão errado assim não, né? Você foi meio pro rumo aí, tá? Essa oogamia é a produção de gametas onde a gente tem diferenciação do gameta masculino e do gameta feminino. Então, logicamente, vai ter um óvulo, aqui até tá falando que ele é grande e imóvel, e o gameta masculino vai ser pequeno com flagelo e vai se locomover. Tá? Então, quando a gente tem essa oogamia, a gente vai ter os gametas diferentes, um sendo móvel, outro imóvel, de tamanhos diferentes. Tá? Então, isso mesmo, Gabriel. Células reprodutivas de tamanhos diferentes. Então, aqui a gente vê a parte do zoosporo. Aí é chamada zoosporo porque ele é um poro, mas tem flagelo. Então, por isso que zoo aqui vem dessa parte de animal. E na sexuada, ela vai ter essa oogamia, onde vai ter o anterídeo e o óvulo. O anterídeo ele vai se deslocar até o óvulo, para a formação do zigoto. Que na reprodução são produzidas de uma a muitas zoosferas dentro do ogônio, enquanto o anterídeo produz números núcleos masculinos. Aí a fecundação, ela vai formar o zigoto com parede espessa, o oosporo, que funciona como um esporo de resistência, podendo sobreviver em condições de estresse e só se desenvolver quando o ambiente proporcionar o local propício novamente. Aqui a gente tem uma imagem aqui do oosporo, onde o anterídeo ele já veio aqui, já fecundou, e aqui dentro a gente tem vários oogônios formados aqui dentro. Eles podem formar vários zigotos diferentes. Então, aqui para a gente fazer um resuminho aqui. Então, os homicetos aquáticos são chamados de fungos aquáticos. Fungos aquáticos, muitos são sapróbios, vivendo sobre plantas e animais mortos, e outros parasitas de peixe e ovos. Aí a gente tem aqui os homicetos homotálicos, que têm estruturas masculinas e femininas no mesmo indivíduo, e os homicetos heterotálicos, que têm estrutura masculina e feminina em indivíduos diferentes. Então pode ocorrer, dependendo da espécie, essas duas formas. A importância econômica desses homicetos aí. Então, além de causar doenças em peixes, são importantes patógenos de grandes culturas. Então a gente vê aqui uma espécie, a Plasmopara vitícola, que ele vai atacar aqui o mitílio da videira. Tem uma outra aqui, a Phytophthora, cerca de 35 espécies aí dentro desse gênero. A destruição de muitas culturas de cacau, abacaxi, tomate, seringueira, mamão, cebola, morango, maçã, soja, fumos, entre outros. E caso mais importante historicamente aqui, teve a Phytophthora infestantes, que infestou as batatas. Irlanda, com alta mortalidade aqui nessa década aqui de 1845 a 1847. E a gente tem aqui também tá aparecendo a outra voz aqui?
Melhorou, Gabriela? É porque eu tô com o celular aqui do lado também e eu não consigo abaixar o volume totalmente do celular para a ligação do Meet. E aí eu preciso ficar com o celular do lado para ver se vocês estão mandando mensagem no chat. E se caso alguém pedir para entrar na aula, aí eu consigo olhar aqui pelo celular também, tá? Mas aí eu coloquei ele um pouquinho mais longe aqui então. Se caso começar a dar microfonia novamente, você pode me avisar, que daí eu tento arrumar um jeito de tampar aqui a saída do áudio. Aí a gente vai sair agora do filo dos omicetas, vai entrar no filo do Bacillariophyta, que a gente vai entrar aqui onde tem as diatomáceas. Nesse filo vai ter aproximadamente aí 100 mil espécies, 250 gêneros, além de diversas espécies extintas. Organismos unicelulares ou coloniais envolvidos por mucilagem. Tamanho aí vai de 0,2 micrômetros a 2 milímetros, com flagelos presentes apenas em algumas espécies, que vão ser conhecidas como espécies cêntricas, e nos gametas masculinos, apenas um flagelos, e vão ter 2 fileiras de pelos. Vão ter os pigmentos fotossintetizantes, a clorofila A e clorofila C. O pigmento acessório aqui vai ser a fucoxantina. O produto de reserva, aí vem o nome de novo para me falar, né? Crisolaminarina e óleos. E também vai conter parede celular composta aí de sílica polimerizada, chamada frustura, sendo formada por 2 partes ou valvas que se encaixam. Aí vai ter uma parte da parede celular que vai ser chamada de epiteca, que é um pouquinho maior, que vai encaixar a hipoteca, que é um pouquinho menor, tá? E aí o local de encaixe dessas 2 válvulas é chamadas de pleura. O hábito das espécies são autotróficas, mas também existem espécies heterotróficas. Vão absorver carbono inorgânico dissolvido na água para a transformação da glicose. Principalmente diatomáceas penadas que vivem no sedimento de ambientes marinhos rasos. E aí vão ter poucas espécies que são heterotróficas obrigatórias. Espécies que não possuem clorofila e são incapazes de sintetizar sua própria substância de reserva pela fotossíntese entrarão nesses grupos aqui das heterotróficas obrigatórias. Aqui a gente tem os detalhes da ornamentação aqui da épida hipotecas de sílica, que é a parede celular. Então, geralmente, depois que a gente tem a morte dessas células, elas ficam aí aparecendo mais a parede celular. E aí a gente tem aí essas diversas formas como a parede celular fica na junção da epiteca com a hipoteca. Aqui a gente tem as diferentes formas que as diatomáceas podem existir, tá? Então todos isso aqui são as formas que essas algas podem obter. Aqui a gente tem uma micrografia de varredura também, elas ficam muito bonitas visualizadas aí nessa parte de micrografia, porque essa parede celular de sílica e com encaixe vai dar toda essa beleza aí para as diatomáceas. Então aqui a gente tem uma imagem onde a gente vê a epiteca e a hipoteca, tá? Então elas geralmente dessa forma aqui, ó, uma maior que vai se encaixar em uma menor aqui. É como se a gente tem essas vasilhinhas aí que tem uma tampa que é mais ou menos do mesmo tamanho da outra, e aí ele só vai encaixar ali de um lado no outro. É dessa forma aqui que ocorre a parede celular das diatomáceas. Então a gente tem aqui
os componentes da diatomácea. Então tem a epiteca, que é essa parede celular maior. Eles vão ter mitocôndrias, vão ter membrana plasmática, vão ter o complexo de Golgi, vão ter aqui o retículo endoplasmático rugoso, o núcleo, o citoplasma, o vacúolo, principalmente aí as que viverem em água doce, eles vão possuir também os vacúolos contráteis para evitar aí a explosão da célula. Vão ter o retículo endoplasmático liso, vão ter aqui as organelas de reserva de óleo, tá? Vão ter os plastídeos aqui, nesse caso a gente vê o cloroplasto, e a hipoteca, que é a parede celular aí de sílica menor que vai encaixar a parede celular maior. Aqui a gente vê as diatomáceas cêntricas, que elas vão ter aí a simetria radial no corpo delas. A estrutura da válvula é arranjada em relação a um ponto, anel ou auréola central, flutuam melhor e são mais abundantes. Possuem características numerosos plastídeos discoides. Então a gente vê aqui, ó, por exemplo, a simetria radial. Então ele vai a partir de uma areola central aqui, então a gente vê essa pontinha aqui no meio, e ele vai ter uma simetria radial. Tá? Aqui também a gente vê uma auréola e a simetria, e aqui também a mesma forma. Ainda está aparecendo 2 áudios, ou está tranquilo? Tá, pessoal? Aparecendo 2 áudios ainda. Aqui a gente vê aqui os exemplos das diatomáceas cêntricas. Então a gente, aqui dá pra ver, essa partezinha que é um pouquinho maior aqui, nesse canto, tá vendo? Um pouquinho maior, aonde essa epiteca vai se encaixar aqui junto com a hipoteca, tá? Aqui também dá pra ver, que uma parte se encaixa dentro da outra. Aqui também são outros exemplos de micrografias aí das diatomáceas. Tem alguém me ouvindo? Tô olhando aqui pelo celular, tá travado no slide anterior. Qual slide vocês estão vendo? É um slide onde tem... agora passou aqui pra mim. Tava travado aqui no celular, não sei se o de vocês também estava travado. Então aqui a gente vê a micografia. Aí as diatomáceas penadas. A estrutura da válvula é arranjada em relação a uma linha central, proporcionando uma simetria bilateral, diferente das outras aí que vai ter a simetria radial. Na maioria das espécies penadas encontra-se no centro da válvula um sulco com fissura vertical, com depósitos de sílicas, e aí denominado RAF. Porém, algumas espécies não apresentam a RAF. A RAF está associada ao movimento dessas células no substrato e possuem caracteristicamente 2 grandes plastídeos. Eles terão apenas
dois grandes cloroplastos apenas na célula, tá? Então aqui a gente vê, ó, essa parte central aqui onde a gente vê esse corte aqui, que é esse sulco, que é as chamadas de RAF, tá? Então aqui a gente também vê, aqui a gente também vê a RAF, tá? Nessa a gente não consegue visualizar tão bem aqui, ó, mas dá pra ver aqui nessa micrografia também que existe a RAF. A reprodução, ela pode ser assexuada, ocorre por divisão celular por fissão binária e formam dois novos indivíduos a partir da frústula parental. Cada célula filha recebe uma teca parental com uma epiteca e a divisão celular termina pela formação da nova hipoteca. Aguardar um pouquinho aqui que eu acho que caiu o Teams. Teams não, Meet. No meu celular caiu aqui. Ô Naira, eu acho que caiu a conexão para todo mundo, porque no meu celular também caiu. Eu não estou conseguindo mais acessar aqui pelo celular. E se eu não consigo acessar pelo celular aqui, eu não consigo ver as perguntas de vocês enquanto eu estou apresentando. Espera só um pouquinho aqui, deixa eu tentar resolver. O único problema é que a aula está sendo gravada e essas partes aí de queda de sistema vai ficar na gravação, tá? Mas daí a hora que se vocês forem assistir a aula depois no YouTube, é só pular a parte, tá? Que eu não vou cortar não. Deixa eu reiniciar meu celular, acho que vai ser mais fácil. Tá. Eu vou continuar aqui enquanto o celular reinicia, só que eu só não vou conseguir. Vou tentar, Gabriela, entrar conta a conta. Aí vocês podem fazer aqui as perguntas e aí assim que meu celular carregar aqui, aí eu retorno e vejo. Se tiver várias perguntas, eu vou lendo as perguntas anteriores. Tá? Então a gente estava falando aqui sobre a reprodução das diatomáceas. Então ocorre por divisão binária. E aí a gente viu que cada célula filha ela vai receber uma teca parental com a epiteca. E a divisão celular ela vai terminar com a formação da nova hipoteca. Então a hipoteca anterior virará uma epiteca na célula filha. E aí ela vai ter que produzir uma nova hipoteca. Esse tipo de divisão tem como resultado a diminuição do tamanho das frústulas e necessita ser restaurada. Por quê? Como a gente tem tamanhos diferentes da epiteca para a hipoteca,
uma chamada hipoteca, ela vai se tornar a epiteca e ela tem um tamanho menor do que a outra. E aí depois, essa célula filha, depois de formada, ela vai necessitar e formar, fazer o que? Fazer uma restauração, ou seja, crescer um pouquinho mais para daí continuar do tamanho normal da célula mãe. Então aqui a gente tem a imagem, então ó, aqui a gente tem a hipoteca, que é a parede celular menor, e a hipoteca, eles vão dividir o material aqui dentro, dividindo o material, aí vai formar duas novas hipotecas, tá? Ou seja, essa que foi formada aqui na parte de baixo, ela ficará menor do que a formada na parte de cima, e aí a que foi formada menor, ela vai ter que se adequar ao tamanho da célula mãe. Na forma sexuada, todas as diatomáceas vão ser diploides nos indivíduos adultos, tá? Lembrando aí que diploide é organismos 2Ns. E a gente viu lá na aula anterior de introdução que a gente pode ter organismos haploides adultos quanto organismos diploides adultos, que vai conduzir aquele ciclo de haplo-diplo bionte. Só um pouquinho que eu vou liberar a minha entrada agora por outra conta para ver se vai dar certo. Alguém mandou uma mensagem no grupo só para mim verificar. Ok, Naira, apareceu, obrigado. Então eu vou continuar agora acompanhando o chat aqui. Então, nas diastomáceas cêntricas, que são aquelas onde tem a estrutura radial, simetria radial, elas funcionam como gametângios, produzindo os núcleos espermáticos e osferas no interior da flústula. Possuem gameta masculino flagelado, que penetra o ogânio, que é aflagelado, não vai ter flagelo, através de falhas na válvula ou após a osfera ter sido liberada da parede. O zigoto, que se origina da fecundação, vai recuperar o tamanho da espécie, que vai ser chamado de oxósporo. As diatomáceas penadas, a reprodução vai ser isogâmica, aí aqui agora já é diferente, né? Isogâmica, iso vem de igual, tá? Então aqui os gametas terão o mesmo tamanho e a mesma forma, tanto o masculino quanto o feminino. E os dois serão sem flagelos. Então, os dois tipos acima resultam em descarte de frústulas vazias que sedimentam no fundo do mar e podem formar camadas de sílicas. Isso aqui que vai formar as terras diatomáceas, que geralmente é falado aí, que é utilizado, por exemplo, como fertilizantes aí de outras culturas. Então, a importância ecológica das diatomáceas. Um dos mais importantes compostos do fitoplâncton. Então, espécies marinhas aí são responsáveis por 25% da produtividade primária total da Terra, através da fotossíntese, daí tanto com oxigênio quanto com a glicose, que vai servir como alimento aí para os outros seres que são heterotróficos. As diatomáceas, de forma bem pequena, representam a maior diversidade de biomassa do fitoplâncton em águas polares. Então, elas aguentam aí temperaturas diferentes. Estima-se que 20 a 25% de todo o carbono fixado no planeta decorrem do uso do dióxido de carbono e da água pelas diatomáceas para a produção de carboidratos durante a fotossíntese.
E aí formas sem frústulas podem viver simbioticamente em grandes protozoários marinhos. Aqui a gente vê da ordem foramífera, fornecendo carbono orgânico. E algumas espécies estão associadas à produção de neurotoxinas como ácidos domoico, que se acumulam em molúsculo e causam amnésias em humanos. As diatomáceas em condições de baixa quantidade de nutrientes podem se encistar e ficar no fundo do mar até aumentar a quantidade de nutrientes novamente e essa forma de encistamento retornar a ser produzido um organismo adulto. As diatomáceas mais abundantes, em geral, elas são em geral mais abundantes na primavera e no outono, quando ocorre ressurgência dos mares ou mistura da coluna d'água pelo vento. Aqui a gente vê também a importância das terras de diatomáceas, que é resultante da deposição dessas frústulas de diatomáceas mortas no fundo de lagos ou mares por milhões de anos. É usada comercialmente como filtro de líquidos, principalmente em refinarias de açúcar, abrasivo para polir prata, formicidas e como isolante térmico de caldeiras. Aí menos significativo aí, podendo ser usado para cultivos para alimento de cultivos marinhos, aí, maricultura, como por exemplo usar no cultivo de ostras. A preservação na flora fóssil, devido à sua resistência e tem sido bem preservada ao longo do tempo. Pode-se determinar a temperatura e a alcalinidade das águas de tempos passados. São utilizados como indicadores de camadas que podem conter petróleo ou gás natural. Tornam-se abundantes no registro fóssil há cerca de 100 mil anos durante o período Cretáceo, e muitas das espécies fósseis são idênticas às atuais. Então as estruturas aí não se modificaram muito com o passar dos anos. Agora a gente vai entrar aqui em um outro filo, que é o filo das crisófitas. Crisos vem de dourado, tem cerca de 100 espécies conhecidas. A classe aqui da Crisophyce, a maioria unicelular ou colonial, tem poucas espécies multicelulares, algumas espécies flageladas, e essas flageladas terão 2 flagelos, um perpendicular ao outro, e vão emergir no ápice da célula, como a gente vê nessa célula aqui em cima. Tá? O mais longo ele será direcionado para a região anterior durante a natação, e pinado, e o mais curto direcionado para trás e ele será liso. Só um pouquinho. Coloquei um outro fone de ouvido no celular, agora a gente não vai ter mais a parte da microfonia, eu não vou precisar deixar o celular longe. Então aqui a gente vê essa parte de dourado aqui, então a gente vê que essas crisófitas serão algas com a coloração aí mais dourada, mais pro marrom também, porque eles vão fazer... o legal de eu ter entrado com outra conta é que eu não consigo liberar o acesso pro pessoal, né? Tem alguém tentando entrar aqui. Então vai juntar as colorações aí dos pigmentos verde com o pigmento dourado, e elas podem ter essa coloração de dourada até marrom. Aqui a gente vê algumas formas de colônia. Então aqui colônia, colônias, colônias, e a gente vê as formas filamentosas também.
Algumas são incolores, outras possuem a clorofila A e C, cuja cor é mascarada pela fucoxantina. Essa fucoxantina aqui é o que vai dar a cor dourada e que deu o nome a esse grupo das crisófitas, tá? Que aí é ouro e fitoplanta, né? Como eu falei para vocês, como elas realizam fotossíntese, elas eram classificadas antigamente como plantas, então por isso esse nome. Algumas crisófitas têm parede constituída de fibrilas celulósicas interligadas que podem estar impregnadas por minerais, e outras não possuem paredes e se parecem com amebas. Então, a gente vê uma diversidade muito grande nesses organismos unicelulares. Então, as espécies de água doce vão ter o vacúolo contrátil. O carboidrato de reserva é a crisolamina estocada em vacúolos especiais. Possui também gotas de lipídios, e os lipídios, essas gotas de lipídios, eles vão auxiliar na flutuação dessas crisófitas, tá? Por quê? Porque o lipídio ele vai ter uma densidade menor do que a água, tá? Fazendo com que elas flutuem com mais facilidade. É importante na produção primária dos oceanos. O cloroplasto, eles vão possuir um formato laminar, geralmente de 1 ou 2 cloroplastos. Então a gente vê aqui, ó a forma laminar. Então ele pega aqui tanto daqui, vem descendo, olha, até aqui. Então nesse caso desse exemplo que a gente está vendo aqui, a gente está vendo 2 cloroplastos, né? Esse é gigantesco aqui nessa célula e tem um outro aqui também nessa outra parte, tá? Então tem apenas 2 cloroplastos que vai dar conta aí de toda produção de carboidrato e liberação de oxigênio. Os pigmentos acessórios, a fucoxantinas, elas podem ser incolores e geralmente amareladas ou douradas. O habitat das crisófitas, a maioria são abundantes em águas doces e salgadas, tendem a ser dominantes em ambientes oligotróficos, em águas ligeiramente ácidas e neutras. Oligotróficos, alguém sabe me explicar o que é esse oligotrófico? Ou pelo menos sabe o que é? Não? Então, oligo significa pouco, tá? Então, trófico vem de alimentação, então são ambientes com poucos nutrientes. Elas conseguem ser dominantes em ambientes com poucos nutrientes. E mais, elas necessitam que as águas sejam mais de ácidas para neutras, tá? Em ambientes alcalinos, ocorre uma menor abundância e riqueza dessas crisófitas. Então, por que geralmente aí, em águas alcalinas a gente vai ter a diminuição dessas algas douradas? Provavelmente relacionadas às diferentes estratégias nutricionais, pois as crisófitas absorvem baixas concentrações de fósforo sob condições limitantes, né? E esses fósforos entrariam aqui nos ambientes oligotróficos. Elas vão ter vantagens competitivas aqui nesses ambientes, e altos valores de pH afetam as condições de carbono disponível. Então a gente sabe que geralmente um ambiente ele está ácido por ele liberar os hidrogênios, né, em forma de H+. E quando eles estão aqui em pH baixo, esses H+, liberarão aí, por exemplo, o CO2. E quando estarão em águas alcalinas, o hidrogênio ele vai ficar aqui ligado ao CO2, formando o bicarbonato, tá? Então, elas não conseguem fazer absorção do CO2 quando eles estão em forma de bicarbonato. Também é uma possível causa da diminuição aí, desses organismos em algas alcalinas. Preferem águas mais frias, mas também são encontradas na região tropical, e alguns gêneros podem causar a maré marrom. A nutrição.
elas fazem a autotrofia, que é a fotossíntese, né? Então, autotróficos relacionados à liberação de fótons aí. Então, elas podem ser também saprófitas e fagotróficas, tá? Ingerem bactérias e outras partículas orgânicas. Podem viver como heteróficos e perder os pigmentos fotossintetizantes. Podem ser fotossintetizantes de dia e fagocitar organismos com bactérias e algas à noite. Então elas podem fazer as duas coisas. Em termos evolutivos, a fagotrofia parece ser um caráter primitivo herdado dos ancestrais eucariotos que eram incapazes de realizar a fotossíntese. Então aqui a gente entraria naquela hipótese da endossimbiose, onde um organismo, né, evolutivamente aí, formou um núcleo e depois fagocitou um procarioto que realizava fotossíntese e formou aí uma organela chamada de cloroplasto. Tá? Então a célula antigamente fagocitava e depois que ela formou o cloroplasto dentro, ela parou de fagocitar devido ao cloroplasto produzir o carboidrato necessário aí para alimentação. A reprodução pode ser assexuada por divisão celular, e assexuada pode existir, mas ela é pouco conhecida dentro das crisófices. Então aqui a gente tem o exemplo da assexuada, vai dividir por fissão binária. Aqui a gente tem os silicoflagelados, que são algas unicelulares altamente posicionadas na classe da Dictyocophyce, mas que anteriormente eram estudadas como as crisófices, tá? Então elas já são outro grupo, elas eram estudadas anteriormente junto com as algas marrom. A principal diferença com a crisófices é a presença de algumas espécies de esqueletos de sílica que envolve a membrana plasmática. Tá? Então a gente vê aqui esse esqueleto de sílica aqui sendo formado ao redor desses silicoflagelados. Conhecida apenas a reprodução assexuada do grupo, são encontrados em ambientes marinhos, preferencialmente em águas frias. Aqui a gente vê uma outra classe dentro do filo, a Xanthophyce, que são algas amarelo-esverdeadas, tem em torno de apenas 600 espécies. A maioria das espécies são unicelulares, coloniais ou cocoides. Parede celular composta de celulose, quitina ou sílica, vai variar de espécie para espécie, e pode ser vista frequentemente com duas válvulas que se encaixam como duas metades. Tá? E a gente tem aqui alguns exemplos aqui relacionados a essas algas. Os cloroplastos dessas algas, elas vão ter pigmentos acessórios como beta-caroteno, diatoxantina, heteroxantina, vulkeriaxantina e diadinoxantina. A fucoxantina, o pigmento maior, marrom, ele estará ausente nessa classe. As duas membranas do retículo endoplasmático vão envolver o cloroplasto, sendo a mais externa contínua com a membrana nuclear. Então, quando a gente estuda lá a célula animal, a gente vê que o núcleo ele é recoberto, né? O núcleo dos eucariotos ele é recoberto por duas membranas, uma interna e outra externa, e que geralmente a membrana externa ela já dá continuidade ao retículo endoplasmático rugoso. Tá? Nesse caso aqui, o retículo endoplasmático ele vai recobrir o cloroplasto, tá? Então a gente vê aqui, ó, que a gente não consegue ver aquele retículo endoplasmático separado. Então ele já vem aqui e recobre um dos cloroplastos que estão mais próximos aí do núcleo. Os habitats. Altamente distribuída no fitoplâncton de água doce, mas em poucas espécies marinhas. Encontradas também em sólidos úmidos. Agora a gente vai passar para outro filo,
que é o filo Phaeophyta, popularmente conhecida como algas marrons ou pardas. Habitats: maioria marinha, pouco gênero de algas continentais, aproximadamente 1.500 espécies distribuídas em 250 gêneros. Crescem desde a zona de maré baixa até a de sublitoral. Em águas tropicais claras podem ocorrer em profundidades de até 220 metros. São abundantes em regiões de águas frias, como as zonas temperadas e subpolar. E são dominantes em costões rochosos nas regiões mais frias. Nas zonas tropicais podem formar grandes massas flutuantes, exemplo aqui o Mar dos Sargassos. Então essas aqui já são organismos multicelulares, né, e podem formar aí as grandes florestas dentro dos mares. Então aqui a gente vê os mares de sargassos e aqui as kelps gigantes. Quem assistiu Procurando Nemo também dá pra ver aí no filme, né, essas representações aí desses sargassos. Tamanho: não possuem formas unicelulares, são coloniais ou filamentosas sem ramificação, mas o zoosporo e os gametas apresentam dois flagelos laterais desiguais. Tá? Então apenas os gametas aqui eles serão móveis. Desde microscópios, geralmente epifíticas, então elas vão viver em cima de outras plantas, até de 70 a 90 metros de comprimentos. Podem ser filamentosas ramificadas, cilíndricas, ocas ou não, foliáceas, globosas, firmemente presas ao substrato ou flutuantes. Algumas espécies possuem estruturas laminares semelhantes às folhas de vegetais superiores, mas não possuem sistema vascular verdadeiro. Se possuísse o sistema vascular verdadeiro, possivelmente não seria classificado dentro dos protistas, e sim do reino plantar. Então aqui a gente vê exemplos de tamanhos diferentes aí, dessas feófcias. Então a gente vê aqui desde menorzinhas até, olha o tamanho dessas que a gente chama como se fosse folhas aqui, maior que um homem. Essa verde claro parece gelatina, e ela é utilizada, tá, pessoal? É utilizada parte desses organismos aqui para fazer os agars, que são utilizados para crescimento de micro-organismos, tá? Então é como se fosse uma gelatina mesmo. E eles são utilizados aí também para emulsificantes, tá? Então vai parecer mesmo uma gelatina. Então algas maiores, tipos as kelps, podem ser diferenciadas em regiões denominadas apressórios. O problema entrando na água, né? O problema é que nessas regiões aqui as pessoas podem ficar presas mesmo nessas, dependendo da região, estiver nadando aqui, pode ficar preso, enrolar a perna nesses talos aqui, tá? E acabar morrendo afogado. Então aqui, esses apressórios, eles vão lembrar a raiz, formato de taça ou como dedos, e aí eles vão ter também o estipe e a lâmina, tá? Então isso aqui é como se fosse a raiz, que vai servir aí para grudar no substrato. A gente também vê aqui o apressório aqui do lado. Saindo do apressório vai ter esse estipe aqui, como se fosse um pequeno caule, e vai ter a lâmina, que vai ser muito parecido com a folha. Tá? Então, a folha da alga, que é chamada de lâmina, o caulezinho chamado de estipe, e a raiz aqui é chamado de apressório. Apressórios garante aí a existência nas zonas de marés, porque a água ela vai tentar, através da maré, levar, e elas vão conseguir ficar presas aos substratos e conseguir ficar nesses locais aí mais ríspidos. Aqui os registros fósseis. É raro, uma vez que elas não são produzidas estruturas ou esporos resistentes.
Aí a gente tem aí vários hipóteses aí da existência dessas algas aí maiores. Então achou-se que provavelmente teve origem no pré-cambriano, mas não existem fósseis do Paleozoico ou Mesozoico. E aí outros pesquisadores afirmam que tiveram início no Mioceno, época em que os animais associados à população de Quepos aparecem no registro fóssil. E até agora os únicos registros dos grupos com identificação aí menos duvidosa são do Jurássico e do Cretáceo. Que a gente aqui vê algumas dessas partes aí dessas algas como fósseis. Crescimento do talo. Ela pode ser de diferentes formas, depende do organismo, tá? Então, em qualquer célula capaz de fazer difusão celular, em quase todas as células do talo, vai se chamar difuso. Vai depender também da espécie. E quando uma única célula no ápice origina novas células abaixo desta, é chamada de crescimento do talo apical. Aí aqui a gente tem exemplos de 2 gêneros que fazem esse tipo aí de crescimento do talo. A gente vê aqui que também tem localizado em determinadas regiões do filamento, que vai ser chamada de intercalar. Aqui a gente também tem um exemplo de um gênero. Crescimento subterminal localizado próximo à extremidade dos eixos, na base de um pelo, que vai ser o tricotálico. Também vai depender da espécie. E derivado das células da epiderme também, o meristodérmico, também conhecido como crescimento regional. Tá aparecendo um barulho estranho para vocês ou é só no meu fone de ouvido? Chiando. Deixa eu tentar desconectar ele aqui e conectar novamente. Tá dando eco aí, né? Acho que não deu muito certo. Não. Deixa eu testar. Aulas online, né? Dá isso, né? Acho que melhorou agora, né? Graças a Deus, meu vídeo já tá doendo. Já tá dando de novo. Vou ter que sair aqui do celular. Aí, tá dando eco ainda. Pelo menos parou o barulho. Depois eu olho as perguntas ali caso tenha e
Começo novamente. Os pigmentos fotossintetizantes vai ter a clorofila A, C1 e C2. Os pigmentos acessórios aí vão ser vários carotenoides, podendo ser alfa e betas carotenos. Grande quantidade de xantofilas, principalmente a fucoxantina, pigmento marrom, que vai dar a coloração para esses organismos. E mais raramente a violanxantina, que vai ter a cor violácea. Os cloroplastos geralmente são discoides e marrom dourados, como nas crisófices e diatomáceas, algumas vezes em formas de faixa. Qualquer coisa vocês podem mandar também pergunta no grupo, tá? Acho que fica mais fácil no grupo de WhatsApp, então. Porque daí eu consigo acessar o grupo de WhatsApp e não vai dar microfonia. Estou com o grupo aberto aqui, qualquer coisa vocês podem perguntar aqui pelo grupo. Fica mais fácil. O produto de reserva vai ser a milarina armazenada em vacúolos, o manitol, que é um tipo de álcool e óleos graxos, gordura. Filogeneticamente, parece ter havido uma diferenciação cedo na história evolutiva das feófcias, em dois grupos, que há espécies com plastídeos contendo os pirenoides, produtores de carboidratos, e as espécies sem os pirenoides nos plastídeos, que vão fazer as zoogâmicas e o ciclo de vidas heterotróficos. A parede celular vai ser composta por celulose, mas também está presente o ácido algínico, que vai formar o alginato, não encontrado em nenhum outro grupo de organismos fotossintetizantes. E a fucoidina. Poucas espécies possuem carbonato de cálcio do gênero Padina, comum no litoral de São Paulo, mas também é comum em rodofícias. Espera aí, pessoal. O papai tá dando aula. Fala boa tarde pro pessoal aqui, ó. E aí você vai deixar o papai dar aula, tá bom? Porque aqui você tem uma porta com a chave? Não tranquei não. Cadê aqui, ó? Fala lá, boa tarde pro pessoal. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Fala, agora eu vou deixar meu pai dar aula. Fala. Agora eu vou deixar meu pai dar aula. Tá bom? Tá, pessoal, desculpa aí, eu só vou abrir a porta aqui pra ela sair. Ela entrou aqui, só um pouquinho. Deixa aberto. Já tá lá no corredor. Vida de aula em casa, né? Vocês também devem ter alguma criança em casa aí, às vezes que... só que vocês aí estão ouvindo a aula, né? O professor tá dando a aula, aparece o vídeo no meio da gravação. Tô perdoado, né? Então vamos lá, pessoal, voltando aqui, a parede celular. Ela vai ter esse alginato aqui, que vai ser encontrado só nesse grupo. Poucas espécies possuem carbonato de cálcio. E mais comum em rodófias e clorófias, que as rodófias a gente vai ver na próxima aula. O alginato é um polissacarídeo, que vai formar um gel viscoso, que absorve e retém água. Importante para as espécies que ocupam o sublitoral, que é as zonas entre as marés, e recebe impacto de ondas. E aí isso vai dar flexibilidade. Por isso que parece gelatina lá naquela imagem. Além de impedir que outros grupos colonizem as lâminas, que é as folhas das algas. Importantes produtos do metabolismo aí são os fisódios, que são vesículas que armazenam a fucosana, que é um tanino, que é uma substância da feófcias. O derivado da fluoroglucina, que é um polihidroxifenol. A função
evitar herbivoria dos invertebrados e inibir a colonização de animais e algas epífitas. Como eu falei para vocês, os seres vivos que não conseguem se locomover, eles geralmente vão produzir aí metabólitos secundários que vão fazer com que vai servir de defesa. Eles também vão ter a produção de iodo em altas concentrações. A importância ecológica, elas vão ajudar aí para minimizar a erosão, porque elas vão amortecer o impacto das ondas nas rochas. Servem também de refúgio para a comunidade dos animais, molusco, anelídeo, crustáceo, peixes, estrela do mar, entre vários outros animais aí que vivem dentro do mar. E uso também como alimentos por larvas e adultos de animais marinhos quando são formados na praia, depósitos de partes de águas arrebentadas por batimentos das ondas. Aí nesse caso aí, esses animais que vão se alimentar aí dessas algas, eles não vão sofrer com as toxinas produzidas. A importância econômica aqui vai ser formado kombu, que é quando é retirado aí pedaço das algas e utilizados na culinária, principalmente a culinária japonesa. O iodo, utilização aí desde 1930, que é obrigatória no sal doméstico. Os alginatos e ácido algínico aí, por não serem tóxicos, são utilizados extensivamente na indústria devido às suas propriedades coloidais. Vão fazer uso como estabilizantes e emulsificantes de alimentos, principalmente de sorvetes. Também pode ser utilizados emulsificantes de tintas, moldes dentários ou ainda como revestimento de papel. E algumas espécies produzem terpenoides e compostos fenólicos naturalmente para proteção contra a herbivoria. E esses compostos estão sendo testados por suas propriedades antitumorais e antimicrobianas. Então aqui a gente vê o exemplo aqui do kombu, por exemplo, para fazer eu não gosto muito das comidas japonesas, então às vezes sushi, né? O que coloca o arroz dentro e enrola uma alga, né? Então, geralmente sushi utiliza kombu, e aqui a gente vê o pessoal secando, né? E aqui o alginato, e aqui o alginato sendo utilizado para, não sei se vocês já... Terpenoides são substâncias de metabólitos secundários, tá? Então, assim, geralmente ela é utilizada para defesa dos organismos, tá? Então, são classes aí de... não sei se vocês já estudaram química orgânica. É um tipo de uma classe da química orgânica aí, que eles vão ter estruturas, e essas estruturas vão servir aí, por exemplo, como toxinas para alguns animais, ou, né, para outros vão servir até como medicação. Se quiser, a próxima aula eu posso trazer algumas estruturas de terpenoides para vocês olharem, porque assim, agora só falando vocês não vão conseguir identificar como que é a estrutura. Geralmente eles vão ter esses terpenoides, eles serão formados com... esqueci o nome agora. Ligações duplas. Eles vão ser formados aí com ligações duplas e eles vão conseguir fazer com que os elétrons eles façam ressonância entre essa substância, né, essa molécula. Então as ligações duplas elas conseguem fazer alternância dentro desses terpenos, tá? Aí trazendo aí uma alta energia para essas moléculas. Dúvidas, perguntas? Deixa eu voltar aqui pro
site para ver se tem alguém fazendo pergunta no... Isso mesmo, tá? Então, esses terpenos aí, eu falei dessas ligações duplas aí, ó. Aí eles conseguem fazer ressonância. Então, eles vão ter ligações duplas alternadas. E aí os elétrons conseguem ficar passando de um local para o outro. Então, eles vão alternando a ligação dupla. Onde era simples, fica dupla. E eles conseguem ter um grau de energia maior aí pelos elétrons ficarem transitando nessas moléculas. E elas são utilizadas aí, são procurados terpenos aí, por exemplo, quando eu fazia o mestrado tinha um pessoal da química orgânica que retirava as substâncias de plantas para tentar procurar alguma ação ou antitumoral, antidiabética ou alguma outra ação, tá? Então são grupos aí da química orgânica. A gente tem vários tipos de grupos da química orgânica. Tem os carotenoides também, são substâncias muito parecidas aí com essas de química orgânica. Então tem vários outros tipos de... Eu tô tentando lembrar o nome, que é quando tem essas ligações duplas alternadas. É um nome bem fácil, agora sumiu aqui da minha cabeça. Não sei se vocês já estudaram a química orgânica, e se vocês puderem me ajudar. São os compostos... É o alceno, só que quando eles formam, por exemplo, em ciclos aromáticos, tá? Então, eles também... lembrei agora do nome, né? Então, esses ciclos aromáticos aí, eles vão fazer com que aconteça ressonância entre esses alcenos, né? As ligações duplas. Tá? Agora que veio na cabeça o nome.